Para quem mora em Mato Grosso do Sul, ter contato com algumas frutas, como a guavira ou marmela do cerrado, que são bastante predominantes no nosso bioma, é algo tão próximo que nem nos damos conta do que elas podem representar. São dezenas de milhares de plantas e muitas delas, com o tempo e uso pela população, passaram a ganhar novos significados além do sabor, como a função medicinal, que muita gente pode ter conhecido como um chazinho para dor de cabeça, ou até mesmo a função econômica. Muito disso está no conhecimento popular, mas iniciativas dentro da ciência querem entender e preservar essa riqueza tão próxima do sul mato-grossense. E esse é o tema do MS em Pesquisa de hoje. Mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do segundo maior bioma da América do Sul, o Cerrado, que ocupa, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 22% do território nacional. Uma área tão grande abriga, consequentemente, uma imensa variedade de plantas, a fauna tão rica quanto. O projeto Flora Brasil, mantido pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, estima que entre tudo o que catalogou, 36,9% ou 13.140 espécies são do Cerrado. Com o tempo e a ocupação desse território pelas pessoas e suas comunidades tradicionais, essas plantas foram ganhando novos significados e relevâncias em seus contextos. O uso medicinal é um deles, e numa série de verdadeiros testes empíricos, foram sendo descobertas quais plantas podem ser utilizadas pelo ser humano para este fim. Segundo a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, 72 espécies podem ser usadas para fins terapêuticos. O uso alimentício, que pode virar renda, também é uma possibilidade para seguir conhecendo em profundidade esse bioma, suas espécies e preservá-las. Série de pesquisas realizadas desde o fim dos anos 80 na Universidade Federal da Grande Dourados busca conhecer, coletar e preservar as várias plantas que lá existem. Por meio da etnobotânica, uma metodologia que estuda simultaneamente as contribuições da botânica a partir do conhecimento prático do homem, professores e estudantes da UFGD vem catalogando e descobrindo os usos da flora regional. Um banco ex situ, que significa o plantio e conservação de plantas fora do seu lugar de origem, foi montado na universidade e hoje é um viveiro de referência para a comunidade regional e para as pesquisas realizadas na instituição. Hoje, além desse trabalho, o uso seguro dessas plantas é investigado, devolvendo as descobertas científicas em forma de conhecimento para a população que ajudou a desvendar a flora do Cerrado. Com formação em agronomia, mestrado na mesma área e doutorado em fitotecnia, todos pela Universidade Federal de Viçosa, Maria do Carmo Vieira é professora e pesquisadora com apoio do CNPq e da Fundect, lá na Universidade Federal da Grande Dourados. Ao longo de sua trajetória, investigou temas relacionados a plantas medicinais, hortaliças, resíduos orgânicos, associação de culturas, saber popular e etnobotânica. Eu resumi muito, porque tem bastante coisa para falar. A professora está lá em Dourados e conversamos com ela por videoconferência. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para a gente ter a oportunidade de falar das nossas pesquisas e das nossas atividades de ensino e extensão também. É isso aí. Bom, na nossa pré-entrevista, professora, a gente sempre dá uma conversada antes de vir aqui para a gente gravar aqui o programa. A senhora até indicou com dados do projeto Flora Brasil, lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o bioma Cerrado são mais de 13 mil plantas, sendo que do total listado pela Flora do Brasil, representa 36,9% e quase 5% da flora mundial, ou seja, é um bioma muito rico, é uma variedade muito grande. E um dos trabalhos que a senhora desenvolve lá na UFGD é catalogar e investigar que tipos de plantas podem ser utilizadas com segurança pela população? Sim, na verdade, assim, há alguns anos, né, cerca de 30 anos que eu trabalho com pesquisa
e mais especificamente nos últimos 25 anos com medicinais. Inicialmente a gente começa com plantas exóticas, que são as mais estudadas, né, introduzidas de outros países, e com o tempo nós chegamos à conclusão de que era mais importante e necessário estudar as plantas nativas. E a gente começa com base no conhecimento popular, que a gente chama de etnobotânica, o conhecimento da população sobre determinadas espécies que vêm de milênios. E aí, com base nessa disponibilidade das plantas, de material, a gente elege algumas para fazer as pesquisas e ver se comprova essa indicação popular de uso medicinal. E a senhora falou dos usos pela população, né? A miscigenação de culturas, a troca de experiência entre as próprias populações, ela talvez facilite ou incentive a descoberta de novas... Eu vou utilizar a palavra funções, talvez não seja o termo adequado, mas essa troca de experiência entre comunidades, descobrir novas funções das plantas, das folhas, dos frutos, das raízes, passa um pouco por isso também? Com certeza. O que a população sabe, principalmente a população de quilombolas, indígenas, ribeirinhas, vem de milênios, né? O conhecimento empírico. E eles utilizam diferentes partes das plantas, diferentes plantas com diferentes atividades. E aí o que a pesquisa faz é tentar comprovar se essas plantas têm todas essas atividades, tem algumas delas, ou às vezes não tem nenhuma. Esse é um caminho mais curto para a gente começar a estudar, se a gente começasse de plantas assim, sem nenhum conhecimento popular antes. A senhora usou um termo que eu até ia usar na minha próxima pergunta agora, né, que é o empírico, né? A gente em ciência fala muito, né, em empirismo, né, que se eu pudesse resumir de uma forma mais prática, seria o teste prático, né, daquilo que a ciência está investigando, esse empirismo. Quando uma população, uma comunidade, descobre que uma determinada folha, uma determinada raiz, ela acabou se descobrindo que ela foi útil para se passar uma dor de cabeça. Essa população, então, pelo que a senhora até comentou agora, ela está fazendo ciência sem nem perceber, né? Com certeza. Porque pensando assim há milênios, né, não existiam estudos, não existiam resultados de pesquisa, e vamos supor, uma pessoa passou mal, o que ela vai fazer? Vai tentar ali o que tem na natureza. Poderia ser até um mineral, né, uma argila, alguma coisa assim. E o que estava mais próximo eram as plantas. E aí, algumas pessoas com certeza morreram com esses testes, mas outras foram melhorando e até a observação do comportamento de animais. Que o animal ele rejeita aquilo que é ruim, que faz mal, né? Muitas vezes isso é comum. E aí, com essa observação, esse conhecimento, foram sendo selecionadas as plantas que têm atividade. Muitas vezes essas populações, elas às vezes atribuem muito mais atividades do que é possível a uma determinada espécie, mas muitas, na maioria das vezes, se comprova cientificamente. Partindo disso, a adoção da etnobotânica como metodologia, de pesquisas como as que a senhora desenvolve, elas, por proporcionar um diálogo com a comunidade, ela é um método um pouco mais rápido, se assim a gente pode dizer, de se investigar e de se alcançar resultados pela pesquisa? Com certeza, porque se eu não fosse começar pela etnobotânica, ou seja, pelo conhecimento popular associado a uma determinada espécie, que poderia ser medicinal ou até alimentícia ou de artesanato, eu teria que começar do nada, digamos assim, que a gente chama de metodologia randômica. Vamos supor que eu chego numa determinada área do cerrado e pego qualquer planta que apareça e vou começar a estudar. Então, vai demorar muito mais, a não ser que eu tenha uma sorte muito grande. Se já tem esse conhecimento acumulado há milênios, então a gente começa dele, que é o caminho mais curto. O que a gente não pode esquecer é de devolver para essa população, que pode ser um indígena, um quilombola, uma ribeirinha, ou até raizeiros, mateiros, que a gente conhece, devolver para eles, de certa forma, um pagamento, né, que não necessariamente é em recurso financeiro,
mas em conhecimento, em cursos, em material didático. Eles precisam ser lembrados desse conhecimento que eles passam para a gente. O que, de certa forma, também é a pesquisa entregando para a sociedade resultados que proporcionam o seu desenvolvimento, né, professora? Com certeza. E muitas vezes a gente precisa até ensinar essa população, porque lógico que há muitas pessoas nessas populações que têm um conhecimento milenar, mas há populações, às vezes, que já estão perdendo esse conhecimento, e às vezes a gente tem até que fazer isso. E uma das formas é por meio da extensão. Então, assim, a pesquisa, ela não pode andar sozinha. Ela é digamos, um suporte para o ensino e também deve ser levada para a população por meio da extensão. Porque a população, ela não lê paper, né? Não lê Não. artigo científico. Ela precisa receber esses conhecimentos na forma de cursos, palestras, materiais didáticos mais simples, né, com vocabulário mais simples, para que eles possam receber esse conhecimento de volta de certa forma. A senhora já está há algum tempo já na UFGD tocando esse projeto de pesquisa com os estudantes, com outros docentes. Acredito que a senhora tenha tido contato, né, com as comunidades aí da região. Existem relatos mais comuns de plantas que a senhora escutou ou que a senhora sempre lembra quando pensa em alguma coisa assim? Então, em Dourados especificamente, nós não temos uma população assim que tenha um conhecimento popular associado. Tem a indígena, né? Mas aí nós não tivemos trabalho com eles. Então, o que, que a gente fez? A gente fez vários levantamentos de espécies de plantas nativas com raizeiros, que são pessoas conhecedoras, né, que a gente conhece, e essas pessoas caminham com a gente, principalmente em áreas de cerrado, ou mesmo resquícios de mata, que aqui, por incrível que pareça, aqui tem, e eles vão apontando essas plantas, e aí a gente vai coletando, vai colocando em herbário, e daí depois a gente vai comparar com a literatura para ver se existe mesmo referência do uso dessas espécies. Então, nós tivemos muito conhecimento repassado para nós, para mim, né, pessoalmente, para colegas da equipe, para alunos, principalmente, que são os que mais fizeram esse trabalho, desse conhecimento popular. E eles vêm passando de família e são pessoas também que muitas vezes leem sobre as plantas. E passa esse conhecimento para nós, que a gente chama de etnobotânica. Um outro trabalho também que desenvolvido aí em Dourados é a construção eu vou chamar de banco genético, eu até escrevi aqui, anotei os frutos, marmela do cerrado, a guavira, a pimenta rosa, o cipó-uva e a carobinha. Como que esse trabalho ele é importante para a preservação dessas espécies? Então, o que a gente tem em Dourados é uma coleção de plantas que a gente chama de Horto de Plantas Medicinais da Universidade Federal da Grande Dourados. Então, nesse horto, nós temos plantas de diferentes origens, as exóticas e as nativas. Como você citou aí, nós elegemos algumas espécies para estudar, porque a gente não consegue estudar tudo, né? Mesmo tendo uma equipe de professores muito grande, com professores da UFGD, da UFMS, UEMS, de outras instituições envolvidas, porque cada um faz o trabalho na sua área, a gente precisou eleger um número relativamente pequeno de espécies. E uma das necessidades é a gente estudar se é possível cultivar essas plantas. Porque não adianta eu chegar à conclusão de que as folhas de guavira têm comprovação antidiarreica, antidiabética, anti-inflamatória, se não for possível cultivar. Porque a gente não pode passar o resto da vida retirando da natureza. Então, daí a importância do que a gente chama de coleções ex situ, ou seja, fora do ambiente dela. E aí nós comprovamos, a gente já tem conseguido cultivar essas espécies que foram citadas aí. Não é às vezes tão simples, porque as espécies nativas são mais difíceis de cultivar,
elas têm o que a gente chama de variabilidade genética muito grande, às vezes a semente não germina, etc. Mas é possível cultivar essas espécies. E nós temos uma coleção delas aqui no Horto de Plantas Medicinais da UFGD. Entendi. Bom, professor, a gente vai para um breve intervalo aqui no MS em Pesquisa. Nós voltamos depois do intervalo. Garantir qualidade de vida aos servidores para trabalharem motivados e faltarem menos é uma das bandeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no programa Lemes Legal, focado em 3 projetos. No Segunda Legal, funcionários da Lemes participam de cursos e oficinas para qualificação profissional. Muitos agora sabem sobre a elaboração de emendas, processo de licitação, direito administrativo e até a respeito da influência da criminologia na produção legislativa. Para reduzir o estresse e cansaço mental dos servidores, no Sextou na Lemes são realizadas ações ligadas à alimentação saudável, prática de exercícios, meditação, roda de conversa e educação financeira. Já no apoio legal, atendimento psicológico oferecido no parlamento para evitar casos de depressão. Servidores incentivados produzem mais e faltam menos. Isso é muito legal. Bom, professora, nós falamos no bloco anterior sobre a etnobotânica e a troca de informações com as comunidades. Na verdade, a senhora acabou até falando dos raizeiros, né, que teve contato na hora de fazer essa coleta. Essas pessoas, elas são abertas a essa troca de experiência? Elas chegaram até a procurar a universidade proativamente para compartilhar esse conhecimento? Normalmente elas não procuram, porque são pessoas muito simples. E mesmo não essas daí, existe um distanciamento muito grande da universidade com a comunidade. A gente tem que procurar cativar essas pessoas, mostrar que a gente não quer fazer isso por exploração, né? Que a gente quer trocar conhecimentos, mas esses que nos acompanharam, eles sempre fizeram isso de bom grado. A senhora falou também no bloco anterior sobre um viveiro de mudas, um horto aí instalado na UFGD. Já foi instalado, se não me engano, nos anos 80, né? Por que vocês tomaram essa decisão de montar esse espaço? Bom, por várias razões. A partir de 1991, quando eu comecei mesmo a me envolver mais com plantas medicinais, eu senti necessidade de ter um local onde os alunos pudessem ter aulas, as pessoas pudessem visitar, enfim, o horto tem diferentes funções. Ele é a base de todo o nosso trabalho de pesquisa, é lá onde a gente faz as pesquisas, a gente tem essa coleção de plantas que as pessoas da comunidade externa podem conhecer, da comunidade da UFGD, e aí a gente leva os alunos para dar aula lá, outros professores levam, a comunidade vai visitar, vão grupos de alunos de escolas, desde bebês, né, de creche, até idosos visitam para conhecer as plantas, ou pessoas que conhecem, que vão para ver essas plantas, às vezes pegar mudas, nós temos mudas também para doação em pequena quantidade. E também, como eu falei já, que é importante manter essa coleção em vivo. E ainda mais agora, nos últimos tempos, a gente está vendo a necessidade de você ter áreas verdes, né? Na universidade, na comunidade como um todo, nas cidades. Ela é uma área verde que está sendo mantida na universidade, com plantas de pequeno porte, com árvores, e até para os animais tem sido útil, né? Aparecem pássaros de diferentes tipos lá. Então, tem várias funções esse horto, essa coleção de plantas vivas. Que legal, mas aí a manutenção acaba ficando na mão também, de certa forma, de vocês, né, professora? Esse é digamos assim, uma atividade não remunerada, né? Porque, vamos supor, o horto, a gente não publica diretamente do horto. A gente tem que manter, né? Precisa ter profissionais, precisa ter pessoal lá para irrigar, para capinar.
Então, na verdade, assim, a gente tem pouco apoio nesse sentido, porque a universidade não tem mesmo tanta disponibilidade pessoal, mas quem tem ajudado a gente nesses anos todos a manter são os alunos. Graduação, pós-graduação, a gente trabalha sempre com eles em equipe, e aí a gente está sempre mantendo essas plantas, limpando, replantando, propagando, né? Além das pesquisas deles, eles ajudam nessa manutenção dessa área. Bom, a senhora falou aí desse envolvimento quase da comunidade universitária na manutenção do horto, mas essa comunidade universitária ela também se utiliza do espaço por desenvolvimento de outras pesquisas, ou não? Com certeza. Eu já tive vários projetos aprovados, né, pelo CNPq e Fundect, principalmente, que a gente chama de trabalho em rede. Então, nós temos muitos professores envolvidos nessas pesquisas, porque eu sou engenheira agrônoma, né, e as plantas medicinais a gente tem que fazer um trabalho multidisciplinar. Temos profissionais, né, professores, pesquisadores de química, farmacognosia, biologia, a parte de alimentos, e todos também, às vezes, eles se utilizam desse horto para ensino, pesquisa e extensão, porque às vezes eles levam os alunos deles lá para dar aula, nós passamos material dessas plantas, né? A gente colhe, vamos supor, colhemos hibisco, alguém quer fazer um trabalho de pesquisa, quer aproveitar, então a gente passa esse material para esses outros profissionais, esses outros professores. Então, é uma utilização, assim, geral da universidade, né, e outras instituições, e a comunidade em geral também. Alguma dessas mudas que a senhora citou também é utilizada para fazer algum repovoamento de alguma área degradada, talvez? Então, na verdade, a gente não chegou a fazer isso, mas é uma meta. Esse daí é um dos sonhos, né, dos objetivos, que é das metas que a gente previu nos projetos, mas a gente ainda não chegou a conseguir fazer. Que a ideia era justamente também repovoar áreas nativas. Essa é uma parte do projeto que a gente ainda está devendo para a comunidade. Professora, a gente falou agora há pouco, já tem um tempinho, sobre a guavira, né? Até conversamos um pouco antes de começar aqui a gravação. A guavira, ela é uma fruta, assim, até já foi mais encontrada, né, do que hoje, mas ela é alvo de muitas pesquisas aqui no estado, né? Então, eu comecei a trabalhar com guavira tem uns 15 anos, e quem trabalhava antes de mim era a professora Cláudia, ainda, né, da UEMS aqui. E a partir daí a gente intensificou os trabalhos, nós e outros professores também envolvidos na parte de testar atividade biológica. E na semana passada, no evento que a gente teve de plantas medicinais, foi apresentado esse gráfico, a maioria dos trabalhos com guavira é de Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente intensificou por ser um fruto símbolo do Estado, né, que foi definido a partir de 2017, por essa importância que tem na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais simples, dos catadores de guavira, pela importância medicinal que ela tem e alimentícia também. E então, como eu já comentei, a gente achou muito importante estudar as espécies nativas. E como você comentou aí, já foi mais encontrada, nós não podemos deixar essa espécie desaparecer, porque as pessoas catam, né, não tem muito conhecimento, não deixa lá os frutos para liberar sementes para o solo e formar novas plantas, muitas vezes. Então, a gente tem que tanto conscientizá-las para manejar corretamente essas plantas nas áreas, porque vai faltar para elas mesmas depois, e também produzir, né, fora daquele ambiente natural delas, para que a gente possa usufruir desses frutos. Bom, professora, mais um breve intervalo aqui no MS em Pesquisa, e no próximo e último bloco a gente vai falar de uma outra perspectiva sobre o uso das várias plantas do Cerrado. Vamos perguntar para a professora Maria do Carmo sobre se há alguma forma de se usar essas plantas também sob o ponto de vista econômico e sustentável. A gente já volta.
Garantir qualidade de vida aos servidores para trabalharem motivados e faltarem menos é uma das bandeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no programa Lemes Legal, focado em 3 projetos. No Segunda Legal, funcionários da Lemes participam de cursos e oficinas para qualificação profissional. Muitos agora sabem sobre a elaboração de emendas, processo de licitação, direito administrativo e até a respeito da influência da criminologia na produção legislativa. Para reduzir o estresse e cansaço mental dos servidores, no Sextou na Lemes são realizadas ações ligadas à alimentação saudável, prática de exercícios, meditação, roda de conversa e educação financeira. Já no apoio legal, atendimento psicológico oferecido no parlamento para evitar casos de depressão. Servidores incentivados produzem mais e faltam menos. Isso é muito legal. Bom, professor, a gente estava falando até agora há pouco, no intervalo, não é um dos objetivos ainda das linhas de pesquisa que a senhora desenvolve, investigar metodologicamente o potencial econômico, a forma com que essas plantas também se transformam em renda, não é o objetivo de vocês. Mas será que dá para a gente trazer um debate se esse uso é possível de forma socialmente e sustentavelmente responsável? Então, cada profissional atua na sua área, de certa forma, mas a gente não pode deixar de pensar, né, no consumidor, no pequeno produtor, que basicamente é nossa razão assim, de trabalhar com esses tipos de produtos. Então, o que a gente quer quando a gente deseja que ela seja explorada de forma sustentável, que a gente pretende cultivar, é porque a gente pensa nessa possibilidade, que possa aumentar o uso, que possa agregar o valor, porque a gente já sabe que tem vários produtos de Guavira, como picolé, sorvetes, geleia, licores, até na cachaça, inclusive condimentos da semente, da casca, né, para usar em diferentes alimentos, a gente já está pensando nessa questão de agregação de valor. Alguém precisa estudar essa cadeia, estimular os produtores, que já é de uns outros profissionais, mas a gente vislumbra isso também, que a Guavira seja um achado, como foi o açaí, né, que caiu na boca do povo, vamos dizer assim, no gosto do povo, e saiu lá do norte, né, veio para várias regiões. E a gente trabalha para isso também, porque não adianta trabalhar e ficar os resultados na academia, né? Sim. Bom, agora uma coisa que eu acho que já as várias frentes de trabalho que a senhora desenvolve, coordena, que é essa de maximizar o uso dos frutos, isso a senhora desenvolve lá na UFGD, né? De saber como usar a fruta ao máximo. De certa forma, isso também não está ligado à função econômica de como usar melhor os frutos? Então, como eu acabei de dizer, a gente pensa, por exemplo, no meu lado, que o objetivo foi a questão medicinal. Então, a gente se baseou na folha. Mas há professores também que estudam fruto, também tem característica medicinal. E tem outros professores da área de engenharia de alimentos que estudam esse lado também do alimento. Como retirar, por exemplo, esse leve amargor que a Guavira tem para produzir, né, picolé, sorvetes, etc., e incluir em barrinhas de cereais. Então, existe uma equipe grande trabalhando e, inclusive, vislumbrando essa questão da possibilidade do mercado. Bom, que a gente foi conversando, professor, eu achei tudo tão interligado, todos esses trabalhos, eu achei eles tão interligados, né? Porque lá no começo a gente estava falando da investigação sobre a segurança no uso, né, de folhas, de raízes. Aí depois a gente vai falando também sobre as investigações sobre o cuidado na hora de produzir as frutas. A senhora até, conversando antes, nós falamos, no caso do marmelo da Guavira, existe um trabalho sobre a extração da polpa de forma com que as substâncias bioativas elas fiquem preservadas, né? E tudo isso acho que envolve, é uma cadeia de estudo acho que completa, né? Não consigo separar mais pelo que a gente conversou aqui. Isso, por isso que eu falei no início que o trabalho com plantas medicinais tem que ser inter e multidisciplinar. Ele forma realmente como se fosse um círculo, né?
A gente precisa ver se tem o princípio ativo, qual a atividade que a planta tem, pensando no aspecto medicinal. Daí você precisa produzir, porque se não produzir também não vamos passar o resto da vida tirando da natureza, ou também manejar de forma sustentável. E daí o ideal é que esse produto chegue na indústria, tanto como medicinal como alimentício. Então, realmente é como se fosse um círculo, né? Se fechando. Uma outra linha de trabalho são os estudos agronômicos também em torno da germinação, produção de mudas e outras coisas, né? Acho que também tá dentro desse ciclo. Bom, então a minha atividade, como você falou logo no início, eu sou engenheira agrônoma. Então a minha atividade é estudar tratos culturais, formas de cultivo, se é possível cultivar a espécie. A gente estuda desde a germinação da semente, uso de resíduos orgânicos no cultivo da planta, uso de adubação verde. Por exemplo, a gente já sabe que a guavira tem uma semente sempre recalcitrante, ou seja, ela não pode secar. Então, a gente só consegue semear a guavira para começar a produção quando ela produz os frutos. Não tem como secar a semente e guardar. Então, é uma característica da espécie. O desenvolvimento dela é lento. Então, a gente vê que trabalhar com planta nativa não é fácil. Agora, a pimenta rosa já é mais rápida, germina bem. O marmelo também germina bem, já tem um desenvolvimento mais rápido. Aí, então, a gente vai conhecendo essas espécies e tem que conviver com esse tipo de comportamento delas, saber como elas se comportam e ver como formas também, por exemplo, associar com outras culturas que são mais rápidas, né? Fazer consórcio de espécies. Temos que, enfim, estudar. Mas, enfim, a gente já sabe que todas essas que a gente citou aí durante essa entrevista, principalmente as que a gente está estudando, que é possível, sim, cultivá-las. É isso aí. Bom, professor, o assunto acho que é tão amplo, tinha tantas, fico pensando em tantas perguntas para fazer, né? Até essa questão das plantas medicinais, eu acho interessantíssimo, porque eu sempre escuto de alguém falar, dos meus familiares, né? Recomendações de plantas, acho que a gente conseguiu pelo menos tocar um pouco nesse assunto. Mas, professora, para a gente finalizar, desse trabalho todo que a senhora desenvolve já há algum tempo, que sentimento que fica? Fica um sentimento de ter deixado uma semente, né? Porque é um começo. Por mais que a gente, trabalhei 30 anos, trabalho há 30 anos, tem esse conhecimento que a gente passa para os alunos, para a comunidade. E a gente tem percebido que é um assunto que vem agora adquirindo maiores dimensões, que na verdade a planta medicinal é de milênios, né? De certa forma foi perdendo para os produtos químicos, tudo, mas está retornando com essa questão de retornar uma vida mais natural. E é muito importante a gente deixar claro que planta medicinal é um medicamento e a gente só deve usar ouvindo um profissional qualificado. Se não tiver essa oportunidade, leia sobre a planta, mas não use como se fosse com essa ideia de que o que é natural não faz mal. Então é isso, a semente está começando a germinar, a gente tem muita coisa pela frente, mas eu acho que a gente já tem avançado bastante. É isso aí, bom, então fico alerta também da professora com relação ao uso das plantas, né, de que não só porque é uma folha aparentemente inofensiva, uma raiz aparentemente inofensiva, que não pode fazer nenhum mal. Bom, professora, eu queria agradecer muito pela disponibilidade de tempo da senhora em poder conversar com a gente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês também. Bom, o MS Pesquisa é exibido ao longo da programação da TV Assembleia, canal 9 da operadora NET, em Campo Grande, também em Dourados. E também estamos no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lá você confere todas as outras entrevistas com pesquisadores sumatogrossenses. Tchau!